Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura facilitada do Código de Processo Civil. Hoje vamos falar sobre o artigo 267, que trata da recusa de cumprimento de carta precatória ou arbitral. E sim, às vezes a justiça também pode dizer: opa, assim não dá. As cartas judiciais servem para que um juiz peça a outro que pratique um ato em seu nome. Mas nem sempre esse pedido chega do jeito certo. Quando faltam requisitos legais ou existe algum problema que a lei prevê, o juiz pode recusar o cumprimento, sempre explicando o motivo, claro. Ou seja, cooperação entre juízos é importante, mas seguir as regras também é. Quer entender quando essa recusa pode acontecer e como isso aparece na prática? Então, vem comigo nessa leitura facilitada. Leitura facilitada do Código de Processo Civil. Artigo 267. Tema: recusa de cumprimento da carta precatória ou arbitral pelo juiz deprecado. Caput. Regra geral de recusa da carta. O juiz que recebe a carta precatória ou arbitral deve negar seu cumprimento e devolvê-la, apresentando decisão fundamentada, sempre que ocorrer alguma das situações previstas nos incisos do artigo. Exemplo: um juiz recebe uma carta precatória para ouvir uma testemunha em sua comarca. Ao analisar o documento, identifica um problema previsto na lei. Nesse caso, ele não realiza o ato solicitado e devolve a carta, explicando formalmente a razão. Inciso 1. Falta dos requisitos legais da carta. O juiz recusará cumprir a carta quando ela não atender às exigências legais necessárias, como dados obrigatórios, assinatura ou informações essenciais para a prática do ato. Exemplo: a carta precatória chega sem a assinatura do juiz que a expediu ou sem identificação clara das partes. Como faltam requisitos legais, o juiz devolve a carta sem cumprir o ato. Inciso 2. Incompetência em razão da matéria ou da hierarquia. O juiz recusará o cumprimento quando o ato solicitado não estiver dentro de sua competência, seja porque o assunto pertence a outra área do judiciário ou porque deveria ser praticado por órgão de nível hierárquico diferente. Exemplo: um juiz estadual recebe carta para praticar ato que é de competência exclusiva da Justiça Federal. Como não possui competência para isso, ele recusa o cumprimento. Inciso 3. Dúvida sobre a autenticidade da carta. O juiz deve recusar o cumprimento quando houver dúvida sobre a autenticidade do documento, ou seja, quando não for possível ter certeza de que a carta é verdadeira ou regularmente expedida. Exemplo: a carta chega com sinais de alteração no documento ou sem confirmação eletrônica de autenticidade. Diante da dúvida, o juiz devolve a carta para verificação. Parágrafo único. Remessa da carta ao juízo competente. Se a recusa ocorrer por falta de competência, em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz que recebeu a carta pode, conforme o tipo de ato solicitado, encaminhá-la diretamente ao juiz ou tribunal competente. Exemplo: um juiz estadual recebe carta que deveria ser cumprida por um tribunal. Em vez de apenas devolver o documento, ele encaminha a carta ao órgão competente para que o ato seja realizado. Agora é hora de praticar. Questões para fixação. Confira as questões que preparamos especialmente para você. Questão 1. Nos termos do artigo 267 do CPC 2015, o juiz recusará o cumprimento da carta precatória ou arbitral quando a parte interessada não acompanhar o cumprimento da diligência, b. o ato processual for de difícil execução, c. a carta não estiver revestida dos requisitos legais, d. houver atraso no cumprimento do ato, e. o autor não recolher custas complementares. Gabarito correto. Letra C. Isso porque o inciso 1 prevê que a ausência dos requisitos legais é causa direta para a recusa do cumprimento da carta. Questão 2.
De acordo com o artigo 267 do CPC 2015, o juiz poderá recusar o cumprimento da carta quando a. Entender que a diligência é desnecessária. b. Tiver dúvida acerca da autenticidade da carta. c. Houver contestação apresentada pelo réu. d. O ato depender de perícia complexa. e. O juízo de origem não justificar a diligência. Gabarito correto. Letra B. Isso porque o inciso 3 autoriza a recusa quando houver dúvida sobre a autenticidade da carta, exigindo cautela quanto à validade do ato. Questão 3. Segundo o parágrafo único do artigo 267 do CPC 2015, se o juiz deprecado for incompetente em razão da matéria ou da hierarquia, a. Deverá sempre devolver a carta sem qualquer providência. b. Deverá arquivar a carta e comunicar o tribunal. c. Poderá remeter a carta ao juiz ou tribunal competente, conforme o ato a ser praticado. d. Deverá determinar nova expedição da carta pelo juízo de origem. e. Ficará impedido de praticar qualquer ato relacionado à diligência. Gabarito correto. Letra C. Comentário. A regra busca eficiência. Em vez de apenas devolver a carta, o juiz pode remetê-la diretamente ao juízo competente, evitando atrasos. Acesse nossa playlist. Bons estudos!